nosso encontro de hoje, nós estamos falando de Epíteto com esse olhar psicanalítico. E hoje nós vamos falar do não adote as prisões mentais do outro, então dos outros. Então, quando o outro tenta transformar a nossa mente, a nossa emoção, numa prisão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta. Quantas vezes chegamos em algum lugar carregando preocupações que não... e saímos, né, melhor dizendo, carregando preocupações que não eram nossa? Quem já passou por isso, faz um positivo. Quem que já chegou num lugar super bem, super tranquilo e na hora que foi embora estava arrastando um bonde? Olha lá, faz um positivo para mim, quem já passou. Todo mundo, porque todo mundo já passou por essa situação. Então, muitas vezes nós conversamos com alguém que reclama da vida, que reclama do trabalho, que reclama da família, da saúde, do futuro, e quando percebemos, estamos repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos e nos sentindo da mesma forma, com o mesmo peso emocional. Por que isso ocorre? Nós fazemos tomada ligar, uma via direta, como faz na bateria de um carro. Quando um carro está com a bateria arriada, está ruim, você coloca lá um fio com umas perninhas, com umas... Não sei como que chama aquilo. Como que chama aquilo, meu querido? Como é que chama aquelas coisinhas que as pessoas colocam? Cabo de transferência de energia. Cabo de transferência de energia. Você coloca no outro carro, o outro carro fica funcionando e a sua bateria carrega. Só que você descarregou um pouco da outra bateria. Nós fazemos essa transferência de energia no carro, não o suficiente para arriar a outra bateria. Mas os seres humanos, os seres vivos, ele pode sim fazer uma transferência de energia até que a gente fica arriadinho, que a gente fica assim molinho, sonolento, pesado, com mal-estar, com enjoo. Por quê? A outra pessoa transferiu a nossa energia para ele e nós nem percebemos. Nem percebemos. Nós entramos naquela sintonia negativa. Então, o que a gente pensa? Epíteto traz então um texto para a nossa reflexão. Ele vai falar desse ponto de vista negativo, que pode ser extremamente contagioso. O que significa que quando nós encontramos com pessoas que têm esses pontos de vista negativos? Por que a gente faz? Abandona eles, joga eles, foge deles, enfim? Não. Isso não significa abandonar quem sofre. Significa aprender a ajudar sem afundar junto. Como que nós fazemos isso? Nós sempre vamos tentar ajudar e quando nós tentamos ajudar, nós vamos afundando junto com aquela pessoa. Não é dessa maneira. Nós precisamos desenvolver uma blindagem. E Epíteto, ele diz que quando a gente faz essa blindagem, significa que nós temos uma liberdade interior. Então, o que é essa liberdade interior? É desenvolver uma forma de viver de maneira que o viver do outro não te afeta. Não te afeta no sentido de você ficar ruim junto com ele.
Não é que ele não te afeta porque ele está, olha, aquela pessoa está sofrendo e eu estou indiferente, não me afeta. Não é nesse sentido. É no sentido de ficar ruim junto com a pessoa. Porque uma das maiores escravidões da vida é permitir que o pensamento do outro governe a nossa mente. Muito bem, quantas vezes nós já fomos ou somos ou estamos governados pelo pensamento do outro? Quem aqui já perdeu noites de sono porque ficou pensando no que o outro tinha falado? Olha lá, faz o positivo quem já fez isso. Ficou pensando no que o outro tinha falado, ficou sentindo, ficou triste porque o outro acabou te magoando, porque você não fez como ele queria, e aí ele diz que você é culpado, e aí ele joga para você dizendo que você que ele está mal porque você fez com que ele ficasse mal. Nós passamos por isso, com famílias, com amigos, nós passamos por isso. E também, gente, nós temos que pensar que o sofrimento não está apenas nos fatos. Ele não está somente ali nos fatos. O Epíteto nos ensina nessa lição de não não transformarmos em prisões emocionais por causa do outro. Ele diz o seguinte: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre este acontecimento. Na psicologia, a gente diz a mesma coisa, que na psicologia, na abordagem humanista, diz a mesma coisa, que o acontecimento, o fato, aquilo que acontece conosco, às vezes nem é tão sério assim, mas a crença, ou aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos que é verdade, faz com que o nosso sofrimento seja intenso. Então, pensamos em duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade. Isso aqui é uma abordagem na psicologia quando a gente coloca o paciente diante de duas situações ou duas pessoas diante de uma mesma situação. Então, pensemos aqui em duas pessoas que enfrentam a mesma dificuldade. Uma vê a situação como uma tragédia sem saída e a outra vê como um desafio temporário. Isso pode ocorrer, muitas vezes, quando duas pessoas são demitidas numa empresa. Uma pode falar: puxa vida, agora eu vou ter a oportunidade de fazer aquilo que eu queria, vou buscar uma empresa dentro de um cargo diferente, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. E a outra pessoa fica: ai, agora o que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir me levantar, como é que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. O fato é o mesmo. As duas pessoas foram demitidas, mas cada uma tem uma forma de pensar e agir. Isso me lembra uma vez uma história que eu li, onde contava a história de duas jornalistas, ambas concorrendo ao mesmo cargo. Era para ser âncora de um telejornal. E as duas muito boas. Então foram feitos muitos testes e por fim optaram por uma das jovens. A que foi escolhida saiu da entrevista dizendo: ai meu Deus, como que vai ser agora? Como é que eu vou dar conta disso? Será que eu vou me sair bem? Como será? O que as pessoas vão pensar? O que vão achar de mim? Será que eu vou agradar? Ela foi transformando aquele evento maravilhoso que tinha sido contratada num tormento. A outra, a que não foi escolhida, disse: mas que coisa boa, a próxima eu serei vencedora, porque neste processo eu aprendi tantas coisas que eu não sabia, tantas coisas boas, com certeza na próxima oportunidade eu é que serei contratada. Então veja, situações diferentes, pensa a mesma situação, duas candidatas, uma ganha e a outra perde.
A vencedora deveria estar feliz e estava atormentado. E a perdedora, que deveria estar infeliz, estava feliz porque tinha aprendido o suficiente. Então, isso ocorre na nossa vida, no nosso dia a dia também. Muitas vezes nós fazemos isso também. A oportunidade é boa, nós ficamos desesperados e não vemos o lado bom dessas coisas. Então, o fato é o mesmo. Aqui no fato, vamos pensar nessa situação de 2 demitidos. O fato é o mesmo, mas a experiência emocional é completamente diferente. E hoje a psicologia afirma isso categoricamente. Nós não reagimos apenas ao que acontece, reagimos principalmente ao significado que atribuímos ao que acontece. Esse significado vai envolver o pensamento, a imagem e a autoimagem que nós temos de nós mesmos, vai envolver o sentimento e o jeito que nós olhamos o mundo e vai também envolver o jeito e a maneira como nós encaramos o futuro. E tudo isso está relacionado à nossa crença. Tudo isso está voltado para a nossa crença. Então, Augusto Cury, todo mundo já ouviu falar de Augusto Cury em algum lugar, de alguma maneira, seja por filme, seja por mensagem, seja por livros, de alguma maneira já ouviu falar desse autor. Ele é um psiquiatra, psicólogo também, muito famoso aqui no Brasil, muito conhecido, e ele costuma dizer que devemos ser autores da nossa história e não vítima dela. Ele fala isso naquele livro, O Pescador de Sonhos, ou não sei o que dos sonhos. Não me lembro o nome inteiro do livro, faz muito tempo que eu li. Mas ele diz isso, que você tem que ser autor da sua própria história, ou então a gente pode dizer protagonista da sua própria história, e não vítima. Quantas vezes nós transformamos a nossa história numa situação trágica? Quantas vezes nós temos oportunidades de ter uma história melhor e mais felizes e nós transformamos numa coisa muito trágica, muito danosa? Então, quando deixamos que a interpretação negativa do outro se torna a nossa interpretação, entregamos o controle da nossa vida emocional para a outra pessoa. E, gente, isso é tão comum em acontecer em relacionamentos. Mães faz isso com filhos, marido e mulher, namorados, amigos, colegas de trabalho, em todo lugar. Ai, mas o que ele vai pensar de mim? O que ele acha disso? Meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque senão o que os vizinhos vão pensar? O que o minha irmã vai dizer? O que o meu pai vai falar? Nós estamos pegando todas essas suposições, todas essas deduções e estamos entregando o controle da nossa vida para essas pessoas. E aí, o que acontece? Nós vamos desaparecendo do palco da nossa existência. Você olha para a pessoa, ela está triste, você conversa com ela, ela está chorosa, deprimida, amargurada. Por quê? Porque pouco a pouco nós vamos sim deixando de escrever a nossa história. Pouco a pouco nós nos abandonamos. Tô vivendo por viver. E aí o que a gente diz? Aquela pessoa é meio Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Por quê? Porque ele não consegue tomar uma decisão, ele não consegue tomar uma atitude com relação à própria vida. E isso é muito duro, e isto é muito triste. A outra coisa é que isto vai acontecer e vai fazer o quê? Um contágio emocional, porque as emoções contagiam o outro. Presta atenção, você chega num lugar e diz assim, bom dia, ou boa tarde, tudo bem, como é que vai? O outro diz assim, mais ou menos. A sua alegria já evapora. Você fala assim, por que mais ou menos? O que aconteceu? E aí a pessoa desfia um rosário de penas
E aí você fala, ai, eu não tenho mais o direito de parecer feliz. Eu não tenho mais o direito de estar alegre, porque olha a vida que essa pessoa está levando, olha a tristeza que essa pessoa está levando. E aí nós já estamos contagiados por aquele ambiente pessimista, por aquele ambiente triste. Então, muitas vezes acontece isso conosco. Quantas vezes vocês já entraram em um ambiente e ilumina tudo? Quantas vezes vocês chegam assim, sabe? Chega chegando. Eu costumo brincar assim. Eu tenho um temperamento sanguíneo e aí eu brinco, né? Que eu chego chegando. Oi, como é que vai? Tudo bem? Coisa parecida. E aí as pessoas dizem assim. Ai, é que eu tô muito triste. Mas você está triste porque, eu estou triste por causa disso. Fique em paz, fique tranquilo, isso vai passar. Porque a vida é movimento, não é estático. A pessoa olha para mim assim e fala assim: nossa, nem se condoeu da minha dor. Se condoí, sim. Só que eu não posso entrar naquele ambiente, naquele pessimismo, naquela dor da pessoa. Por isso que também ocorre de pessoas que entram em alguns lugares e parece que faltou eletricidade. Tava todo mundo feliz conversando e virou aquele silêncio, ficou aquele peso, ficou aquela dor, ficou aquela amargura. Sabe aquela pessoa, ó vida, ó dor, ó. Aí você fala, ai meu Deus, estava tão bom, estava tão feliz. Então, preste bem atenção. As emoções, elas são contagiosas, elas nos deixam felizes ou tristes. Tem um experimento social que foi feito, ele roda até hoje nas redes sociais, mas ele foi feito nos anos 2010, por ali, 2010, 2015, por ali que ele foi feito. Uma pessoa entrava num trem superlotado, num metrô superlotado, e ele estava olhando alguma coisa no celular. O celular dessa pessoa estava sem volume. E aí essa pessoa começou a rir, mas ela ria assim, ela dava gargalhadas assim. A risada dele era muito contagiosa. E dali a pouco, as pessoas ficaram primeiro todas olhando, todas achando engraçadas, todas fazendo um olhar assim. E depois as pessoas começaram a rir, mas as pessoas riam porque ele estava rindo. E aí, dali a pouco, todo aquele vagão estava se borrachando de dar risada. Ninguém sabia por que todo mundo estava dando risada. Ninguém nem sequer sabia por que é que o moço que estava olhando aquilo estava dando risada. Fizeram esse experimento em vários lugares. Todos eles, todo mundo caía na risada. Todo mundo caía na risada. E também fizeram o contrário com as tristezas. E também todas as pessoas acabavam ficando tristes, ficavam silenciosas, ficavam pensando sobre isso. Sabe? É normal do ser humano sentir pela empatia um pouco, compreender um pouco do que o outro está sentindo. E por causa disso, as emoções têm essa característica de ser contagiosa. Então, nós nos contagiamos com as emoções da outra pessoa. Freud, na psicanálise, ele observava que somos influenciados pelos processos inconscientes o tempo todo. Nem sempre aquilo que nós estamos sentindo, nós temos uma clareza de raciocínio, uma clareza consciente de por que eu estou triste, de por que eu estou assim ou estou assado. Por isso que nós temos que observar e investigar o que está acontecendo em torno de nós. Porque se nós não fazemos isto, nós não sabemos de que maneira e por que nós estamos influenciados.
absorvemos sentimentos como medos e angústias sem perceber. Mas o que nós, terapeutas, sabemos? Que quando a pessoa está absorvendo muito esse medo, absorvendo muito essa angústia, com o passar do tempo, ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente. E aí nós chamamos essas doenças de doenças psicossomáticas, porque ele absorveu essa doença, ele começa a desenvolver uma doença sem exatamente ter o contágio de uma doença realmente. Então ele tem todos os sintomas de uma doença grave, faz todos os exames e ele não tem doença alguma. Então, ele tem a sintomatização de uma doença, mas faz os exames e ele não tem essa doença. O que é isso? Psicossomou, absorveu a energia, absorveu esse campo doloroso do outro. Se estamos tranquilos em uma conversa e saímos ansiosos, nós vamos perceber por que nós saímos ansiosos? Qual o teor de uma conversa que nos deixou assim? Por que nós ficamos desta maneira? O que nós absorvemos daquela outra pessoa? Entramos confiantes e saímos inseguros. Então, o que aquela pessoa fez? O que aquela pessoa transmitiu? Porque nós não paramos para pensar sobre isso. Quando nós estamos muito irritadícios com uma situação, nós também temos que pensar assim, por que eu estou assim? De onde que está vindo essa energia? Por que eu não sou assim? Por que eu estou assim? Tristes, querer ficar sozinho, não quero sair de casa, não quero ver, não quero saber. Agora a fobia que a gente diz, a pessoa faz qualquer coisa para ficar dentro de casa. Aí é que eu gosto de ficar sozinho, é que eu gosto da minha casa. É verdade, a gente deve gostar mesmo da nossa casa, nós devemos gostar mesmo de ficar sozinho, nós não devemos ter esse aspecto de solidão. Solitude e solidão são coisas diferentes, mas quando nós evitamos tudo e qualquer situação de confronto com o outro, nós precisamos analisar se nós não absorvemos demais essa insegurança de outro ser. Quando estamos esperançosos e saímos derrotados. Então, o que a pessoa fez, o que a pessoa falou que fez a gente se sentir tão derrotado, tão incapaz de resolver determinada situação? Não é que porque a realidade mudou em torno de nós, é porque nós absorvemos a visão do outro sobre a nossa própria realidade. Às vezes acontece, quem nunca foi numa padaria, num supermercado, numa farmácia, num banco, saiu de casa super bem, voltou para casa super mal e disse assim, nossa, eu fiquei assim depois que eu conversei com aquele balconista, ou depois que eu trombei com aquela pessoa e que eu pedi desculpa. Então, nós não podemos viver por aí despreparado desse jeito, desligado desse jeito. Nós precisamos desenvolver um filtro emocional. Nem tudo, como é que é esse filtro? Nem tudo que nós ouvimos deve ser incorporado. Nem tudo que nós ouvimos deve entrar em nós, deve fazer parte de nós. A gente tem que fazer-se de ouvido moucos de vez em quando, ouvido moucos, ouvidos surdos de vez em quando. Não é meu, não me pertence, eu não vou carregar a carga do outro. Então a pessoa falou uma coisa muito negativa, a pessoa fez uma crítica muito ácida. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você sente. É a opinião da outra pessoa. Deixa a outra pessoa ficar com o problema dela. Devolve, por que você vai carregar isto?
É como se você estivesse carregando um saco de batata podre e aonde que você vai com aquele saco de batata podre, ou seja, aquela opinião desajustada da outra pessoa. Gente, isso acontece com as pessoas próximas de nós, não é o desconhecido, não é o governo do teu país, não é a pessoa que mora no outro país, é a pessoa que convive com você, é a sua esposa, é o seu esposo, é a sua namorada, é o seu namorado. É o seu amigo, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, é o seu irmão, é o seu vizinho, porque são pessoas do seu cotidiano que você incorpora. A, 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 a minha mãe falava uma coisa muito engraçada que ela dizia assim que sobre marido e mulher, né? Dorme no mesmo colchão, tem a mesma opinião. Vale a mesma coisa. A frase vale para as emoções também. Você convive muito com uma pessoa, você pode começar a absorver demais da outra pessoa se você não tiver esse filtro. Que filtro é esse? Nem tudo que você escuta, nem tudo que você deve ser incorporado, não faz parte de você. E nem toda opinião merece ser transformada em verdade dentro de nós. Ai, fulano. Recentemente uma pessoa chegou para mim e disse a seguinte coisa. No inverno, gente, acho que todo mundo no inverno usa um secador para não ficar com os cabelos úmidos muito tempo. E eu tinha lavado os cabelos e tinha secado. Sequei meu cabelo no secador, invariavelmente ele vai ficar muito liso. A pessoa chegou para mim e disse assim: Nossa, você fez escova? Eu falei: Sim, eu sequei o meu cabelo. Ela disse assim: Ficou horrível, você não fica bem de cabelo liso. Eu disse: É mesmo? Ela falou: Eu falei assim: Ainda bem que é só você que pensa isso, né? E ela ficou meio sem graça, assim. Como assim? Porque eu olhei no espelho, me achei divine. Porque eu me olhei no espelho e me achei divine. Ou seja, eu estou bem comigo. Eu sei se tá bom, se não tá bom, o que importa para o outro. Mas a pessoa tinha que emitir uma opinião. Quantas vezes uma pessoa emite uma opinião ao nosso respeito e a gente transforma como verdade e passa a sofrer, passa a se sentir sozinho, passa a se sentir invalidado. É porque você é incapaz de tomar uma decisão. E quando toma a decisão, só toma a decisão errada. Quem nunca ouviu isso na vida, atira a primeira pedra, porque todo mundo já ouviu isso. E aí o que a gente faz? Nossa, ai, eu não sou capaz, eu não tomo decisão, e a hora que eu vou tomar decisão. Gente, isso é a opinião daquele ser, daquela pessoa. Você não vai transformar isso numa verdade na sua vida. Se você quiser, tem que ser do meu jeito. Isso é muito bom e existe geralmente entre namorados e casais. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. É mesmo? Por que tem que ser só do seu jeito? O meu jeito também é bom. E se nós somos um casal, cada um de nós temos uma parte de opiniões. Eu cedo para a sua opinião quando ela é boa e você vai ceder para a minha quando ela for boa. Quando ela for ruim, a gente descarta. Mas o que a gente faz? Recentemente, eu combinei de sair com uma pessoa e quando a pessoa chegou, eu olhei para ela assim e disse assim: Uai,
Tu mergulhaste no guarda-roupa, né? Ela falou assim, como assim? Eu falei, nossa, você mergulhou dentro do guarda-roupa, deu um mergulho assim, saiu vestido, saiu do outro lado. Ah, eu tinha me arrumado bem legal, Sônia, bem bonita mesmo, mas o meu marido disse que eu não podia sair daquele jeito porque eu estava ridícula. Ah, e aí ele escolheu isso para você? É, assim é que você está ridícula. Vamos subir, vamos trocar isso, que não dá para sair com você desse jeito. Aí eu emprestei uma roupa para ela sair. Nós temos mais ou menos o mesmo corpo. Porque a próxima vez que o seu marido dizer que está ridículo, você fala, não tô nem aí. Recalcado, dá um beijinho no ombro dele, igual as pessoas pensam que recalque é a inveja do outro. Não vou, não assuma isso, gente. Ai, Sônia, mas ele é meu marido, ele tem o direito de opinar. Tem, para te fazer feliz, não para te enfiar num buraco. A gente não precisa de ninguém para enfiar a gente num buraco. Ai, mas é minha mãe. É sua mãe, mas ela não está ali para te maltratar. Ela está sua mãe. Ou ela te elogia, ou ela te acha o máximo, ou ela cala a boca. Ai, mas é minha mãe. É sua mãe, mas ela não está ali para te ferir. Ela não está ali para te magoar. Esse não é o papel dela. E outra coisa, ela não deveria estar se metendo na sua vida a partir do momento que você saiu da casa dela. É dado ao homem deixar a casa do pai. Aí você passa a ser, você é parentela, você passa a ser companheiro. A gente dá opinião nos filhos, e a gente dá ordem nos filhos, enquanto eles são crianças. Depois que eles cresceram, casaram, você só é companheiro. Ai, essa esposa, a esposa que o meu filho arrumou, eu não gosto. Não é você que dorme com ela? Não é você, é seu filho. Ai, mas ela é chata, leva meu filho pro buraco. O problema é dele. Não é seu, é a vida dele, não é sua. Ai, mas ele pode precisar de ajuda e me pedir. Quando ele precisar de ajuda, você ajuda. Você não precisa dizer eu te avisei. Porque isso é vingança. Você não precisa se vingar. Mas também não precisa se meter. Mas a mãe, o pai, o tio, o avô e o irmão, isso vale para todo mundo, gente. Quando a gente não se pertence à própria roupa, à própria pele, o próprio jeito de ser, todo mundo vai dar um pitaco no palco da nossa vida. Se no palco da sua vida você é protagonista ou você é protagonista. Agora, se você sair do palco, todo mundo vai assumir o papel da sua vida. E você vai pagar as taxas. É você que vai pagar as taxas, não é ele. Então é bom a gente saber disso, porque a pessoa dá opinião, arrasa com você, acaba com você, mas quem paga as contas é você. Ah, é porque. Não tem muito tempo. A pessoa veio na minha casa e disse assim: ai, não gostei disso, não gostei daquele outro, não gostei daquele outro. Ah, você não gostou? Não. É muito feio. Ah, é feio? É. De quem é a casa? É sua. Então por que você está dando opinião? Eu não vou mudar nada, nem uma vírgula. E isso vale para todo mundo. A primeira vez que a minha mãe veio na minha casa, ela disse assim: a sua casa tem muitas tranqueiras. As tranqueiras são plantinhas, plantinhas vivas, vasos. Concordo, mãe. Concordo em número, gênero e grau. Não tem mais porque não cabe. Porque se coubesse, eu colocaria mais. Ah, nem adianta falar as coisas para você, né? Não adianta. Agora, quando a gente se ofende com tudo, e aí eu lembro sempre do Leandro Carnal, ele diz assim, ó, se a pessoa disse que você é filho daquela e for verdade, você não pode se ofender, porque de fato ela é uma pessoa que vive da vida, que não é fácil, mas que todo mundo diz que é. Então você não pode se ofender.
Agora, se ele disse que você é filho daquela, mas a sua mãe, coitadinha, não é a filha daquela, você não pode se ofender, porque ele está falando uma inverdade. Só que nós não paramos para pensar com relação a isso. Parece tão bonitinho quando ele fala isso e você cai na risada. E você pode ver essa palestra dele 100 vezes. Todas as vezes que ele falar essa parte você vai rir. Mas na hora do vamos ver, no dia a dia você se ofende com a maior bobeira. Seu cachorro é feio. Gente! O cachorro é feio, mas é teu. Que dane-se a opinião do outro. Eu tinha uma cachorra que chamava Pantera, que de Pantera não tinha nada, porque era uma vira-lata, que não podia falar que a coitadinha era vira-lata. Cruzou com um cachorro mais vira-lata ainda e teve filhotes. Alguns filhotes saíram muito bonitos, não sabemos quem foi o outro participante dessa brincadeira, mas o cachorro ficou muito bonito. Mas saiu um que era a cara da mãe e o cara do pai. Ou seja, feio em 2 graus. Era tão feio, mas tão feio que chegava a ser bonito. E eu olhava para aquele cachorrito, aquele filhote, era feio demais, gente. Você não conseguia parar de rir olhando para aquele cachorro feio demais. E aí ficou lá aninhada para doação, um monte de cachorro. E o pessoal vinha e escolhia os cachorros bonitos, claro, lógico. A gente sempre escolhe o que é belo primeiro. E veio um menininho, muito pequenininho. E aí ele chegou e viu. Tinha cachorros bonitos, mas tinha o cachorro. Mãe, que coisa mais linda! É esse que eu quero! A mãe quase engasgou. Fila! Fulano, esse cachorro é muito feio. Ai não, mãe, ele é lindo demais. Ele é tão feio que chega a ser bonito. É esse que eu quero. Ninguém convenceu a criança a levar outro cachorro. Levou o cachorro feio, que era muito feio. E era feio mesmo. E ele não melhorou, viu, gente? Não endireitou. Ficou adulto e continuou feio. Ele botou o nome do cachorro de Estopinha, porque era a coisa mais bonita que podia parecer, era uma estopinha. É isto, é a realidade. As pessoas chegavam lá e diziam que o cachorro era feio, eu ia me ofender, o cachorro era feio mesmo. Era a coisa mais feia do mundo. Entendeu? E eu arrumei um gato uma vez e botei o nome do gato de Jonas, porque o filhote era muito, muito feio. E eu botei o nome do gato de Jonas por causa do meu tio e falava para ele: o gato é tão feio quanto você. E ele ficava muito bravo, dava risada. O gato cresceu. Ficou muito lindo, mas era um gato lindo. Aí o meu tio falava: tá vendo como eu sou bonita, você nem vê? Então a gente tem essas coisas, de fazer essas comparações. Aí, o que a gente não pode fazer? É cair nessa armadilha da identificação, achar que a pessoa está falando conosco. Então, muitas vezes nós confundimos empatia com absorção. Acreditamos que ajudar alguém significa sofrer exatamente como ela sofre. Isso não é ajuda, isso é contágio, isso é doença, isso é ficar doente mentalmente. Quando um amigo está desesperado, nós podemos acolher. Quando um familiar está triste, nós podemos escutar. Quando alguém está revoltado, nós podemos compreendê-lo. Mas nós não precisamos reproduzir dentro de nós mesmos os mesmos estados anormais e emocionais. Nós não podemos fazer isso. Ele é ele. Isso é isso. Nós precisamos entender isso. Ter dor é natural, é normal. Todos nós podemos ter dores. Todos nós podemos ter dores. Agora, sofrimento é uma escolha. Você não precisa escolher o sofrimento, pelo amor de Deus.
Lacan mostrava frequentemente que que nós construímos a nossa identidade através do outro. Ele chama de o estágio do espelho. Eu falo isso com vocês em terapia. Respeite o outro, escute o outro, acolhe o outro, mas não seja o outro, não viva o outro, não há necessidade de você viver o outro. Isto é sofrimento, é transformar a sua vida em sofrimento. Sem perceber, nós passamos a viver de acordo com as expectativas, medos e interpretações alheias. Se não for assim, se não for assado, você está errado, eu estou certo, você não pode agir assim. Nós estamos sempre atacando o outro. E não é assim, nós precisamos nos perguntar sempre o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto. Essa é a minha visão ou isso me foi emprestado? Isto é meu ou estou pegando do outro? Porque essas perguntas que Epíteto nos traz, essas perguntas são libertadoras. Essas perguntas nos levam àquele filtro emocional, aquela blindagem, aquela liberdade interior. A nossa vida vai se transformar em algo calmo, em algo tranquilo. E nós vamos transformar a nossa mente num jardim que floresce, porque nós jogamos sementes, sementes de esperança, sementes de alegria, sementes de paz, sementes de perseverança, sementes de expectativas, sementes de trabalhos, sementes de compreensão. Agora, tem pessoas que só jogam sementes de medo, e se você permitir, o medo no seu jardim é a tiririca. A coisa mais triste que tem é acabar com essa praga num jardim. Se você não conseguir peneirar a terra para tirar todas as batatinhas, você sempre vai ter um pezinho de tiririca. O medo é igualzinho. Você fala, não, eu não estou com medo, tudo vai passar, vai ficar calmo, mas a batatinha, a raiz do medo está lá. Então nós precisamos ter coragem. Nós precisamos semear coragem, mas algumas pessoas semeiam pessimismo na nossa vida, nós não podemos deixar, porque assim como o medo vai ser uma praga. Então o problema não são as sementes em torno de nós, o problema é nós deixarmos essas sementes ruins serem plantadas e regadas e cultivadas no nosso jardim emocional. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que Augusto Cury afirma que ninguém consegue impedir que os pensamentos nos cheguem. Nós estamos entrecortados de pensamentos. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam, eu penso, vós pensais. O tempo inteiro nós estamos pensando, o tempo inteiro nós estamos enviando o nosso pensamento. E nós não podemos impedir que o outro nos envie pensamento. Agora, escolher que eles permaneçam e ficam em nós, ruminando, isso é uma escolha. Pensamentos obsessivos ruminantes nos deixam doentes, nos deixam depressivos, nos deixam pessimistas. Então, a ideia negativa repetida diariamente cria raiz. Como é que você está? Estou mal. Como é que vai? Nem te conto. Vai criando raízes profundas. Você não consegue ver uma coisa boa. Porque raízes positivas também, o pensamento, a ideia positiva também vai criar raízes em nós. Então vamos escolher as melhores. Vamos escolher a esperança, a alegria, ser feliz, ser divino, dançar, brincar. A vida, ela é feita para ser vivida, e viva a vida, é esse o nome da nossa live, que significa vamos viver de verdade, ter a leveza de uma pena e o peso do universo.
Para isso, nós temos que construir uma mente sadia, uma mente construtiva, porque a nossa mente vai crescer e vai se alimentar daquilo que nós oferecemos todos os dias. E nós precisamos ter a consciência de que se nós não nos reconhecemos, se nós não nos conhecemos, o outro vai nos dominar. O outro vai ser o protagonista da nossa vida. E quem vai pagar as taxas somos nós. Por isso, algumas pessoas absorvem muito fácil a negatividade do outro. E aquela negatividade vai encontrar uma ferida que já existe. Nós somos receptores daquilo que está em nós. Se uma pessoa diz que não está bem e a gente se conforma e acha que está ruim, é porque nós já sentimos que está ruim. Uma crítica pode nos destruir, pode tocar numa ferida de inseguranças antiga. Uma rejeição pode nos paralisar, pode tocar num medo antigo. Uma opinião pessimista pode nos convencer que nós somos outra pessoa ou que nós temos dúvidas de nós mesmos. Mas o verdadeiro crescimento, a verdadeira evolução, a verdadeira saúde mental consiste não em eliminar as sombras que existem em nós, porque não tem como nós eliminarmos. Nós somos sombra e luz. Nós podemos manter a vela da esperança acesa o tempo todo. Nós podemos nos conhecer e nós podemos reconhecer as nossas fragilidades, nos fortalecendo. Nós podemos melhorar as nossas vulnerabilidades, nos mostrando de uma maneira mais firme e mais correta com a outra pessoa. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se prepara, mais firme nós ficamos para viver uma vida melhor, mais profunda, muito mais protegida, e nós conseguimos sim ter uma liberdade interior, a gente consegue ter um jeito próprio, único e exclusivo de viver com alegria, fazendo da nossa vida uma vida melhor e dando essa serenidade, essa maturidade espiritual para o outro. Então, nós podemos sim sermos maduros, nós podemos sim nos amarmos profundamente, amarmos os outros, não abandonar a nossa missão, auxiliando o outro sem absorver, sem afundar, sem adoecer. Nós podemos fazer como ensinava Epíteto: a paz nasce quando aprendemos a distinguir o que nos pertence e o que pertence ao outro. Quando nós conseguimos separar isso, a nossa vida começa a encontrar o caminho da paz. Nós conseguimos entender que nós não precisamos pegar a dor do outro para ajudar. Nós podemos acolher, mas nós merecemos morar numa mente sadia, numa mente alegre, numa mente feliz. Microfones abertos, podem perguntar. Divine feliz da vida. Eu tô feliz da vida, gente, porque eu passei com nota máxima no meu bimestre, né? Para quem não sabe, Ana Laís que tá viajando, tirei só nota máxima, viu, Ana Laís? Pode Parabéns, falar, Marta. Soninha. Pode falar, Ana Laís. É que eu vi que alguém... Deixa ela falar que ela tá fora. Ah, tá bom. Parabéns, Soninha. Eu sabia que você ia tirar 100. Ai, obrigada, querida. Fala Beijo. agora, Marta. Olha, eu ouvi sua palestra muito e pensei muito, eu não sei nem se eu vou saber falar direito aqui. Mas o que ela falou, gente, parece que é difícil a gente ser, mas não é.
todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito, ninguém é maravilhoso, entendeu? Então a gente tem que ser a gente. Tem medo de não sei o quê, tem que aceitar. Se alguém fala alguma coisa que você não concorda, tá bom. Bom, não concordo. Não é para brigar, é viver. Porque nem tem, por exemplo, um gosta de nhoque, outro não gosta de nhoque. Um gosta de vermelho, outro não gosta de vermelho. Tipo assim, Isso mesmo. claro, aí o que ela falou que eu faço, a pessoa chega e é gozado que eu tenho alguma coisa assim espiritual, eu não sei direito. Outro dia eu fui num médico, a moça me atendeu, aí na hora de ir embora, só que de repente eu perguntei, tá tudo bem com você? Ela começou a me falar a vida dela. Hum. Falou que tinha uma dívida enorme, que o filho tinha tirado o dinheiro dela, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu acho que você devia conversar com seu marido. Não, eu não vou conversar com meu marido. Quer dizer, é isso aqui, a gente pode conversar, mas ser você. Todos são assim, todos têm defeitos. Uhum. Então a pessoa fica falando pra você ser de um jeito, fala assim, não, eu não gosto, eu não quero. Só isso. Exato, é isso mesmo. Todos É, têm, eu tenho ninguém uma amiga, briga. eu saio com uma amiga, ah, mas você não vai brigar com ele? Eu falei, não, não vou. Por quê? Porque ele tá falando uma bobagem. Hum. Ué, ele gosta de maçã, eu não gosto de maçã. Acabou. Bom, Não é? perfeito. Então eu falo, você é ser você, com seus defeitos, com as suas tristezas, com as suas ideias loucas. Você não vai mudar nada. Exato. Sabe? Exatamente, Marta. Eu consegui. É tanta coisa na minha cabeça, tô meio perdida, assim, modo de Conseguiu falar. sim, querida. É exatamente isso. Às vezes, ah, Marta, vamos não sei onde falar. Ah, não, não vou porque eu não gosto de ir lá. É, a gente Também é vai fazendo. simples. Ou acontecia, porque, ah, vamos, não, não posso, não tenho dinheiro. Exato. Então, esse Isso. cara falou, é só ser você. Todos são assim. Não pensa que você tem que ser melhor que o outro, pior que. Não existe isso. Não existe. Você tem que ser você. E hoje, olha, eu tenho dois filhos que falam, mãe, você foi uma mãe maravilhosa. Eu falo, ai, que bom. Por causa disso. E outra coisa, não é brigar o tempo todo com eles. E outra coisa, quando você vai falar, em vez de falar assim, ó, eu acho que você não devia fazer isso, eu falava assim, olha, se eu fosse você, eu iria para tal lugar. Será que não ia te ajudar a ir lá? É aquela coisa, a primeira coisa, se ataca, a pessoa não vai ouvir, né? Uhum. Acho que eu já falei bastante, né? Falou bem, falou bem. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar? Hum? Fique à vontade, gente. O microfone é de vocês. Que maravilha, né? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Isso é ótimo. Significa que eu ensinei Ó, eu direito. falei, até falei, ai, fala um pouco de tudo que você passou também pro povo falar, né? Mas, não sei lá, né? Eu não sei se veio muita coisa na minha cabeça, assim, enfim, desculpa. Ah, Depois, tranquilo. Pode falar, Jona. só um comentário. Eu acho que é complicado, assim, para descobrir qual que é a raiz desse medo, né? Por exemplo, a pessoa tem esses traumas e tal, para descobrir essa raiz do medo, que eu acho que, por exemplo, eu me associo muito com isso daí. Você sabe bem. Mas Sei bem. para descobrir essa raiz aí, porque ela te, como é que fala? Ela vai te sabotar, né? Depois no meio do Vai, caminho. vai, vai, Jonas. Para saber a raiz do medo, a gente trabalha isso na terapia e ela tem muito a ver com como foi educado, como que os pais agiram, é, se eles inseriram medo ou esperança, segurança ou insegurança. A educação, ela influi muito na vida adulta do ser.
Se os pais foram pessoas seguras, firmes, competentes, que trouxeram essa segurança, os filhos têm uma liberdade emocional, sabe agir com segurança, sabe as diretrizes da vida. Mas se os pais não trouxeram isso, e a gente não pode culpá-los caso eles não souberam disso, porque eu gosto sempre de dizer que a ignorância, ela é sacra, ou seja, nós não podemos culpar uma pessoa pelo fato dela ter sido ignorante num determinado assunto, ela ignorar um determinado assunto. Mas isso influencia muito na educação, isso influencia muito nos traumas. E quando a raiz do medo, ele é de um trauma, de um pai ausente, de um pai negligente, de um pai bravo, que é bem o que você viveu, que eu conheço isso, te conheço desde os 2 anos de idade. Então, isso vai mesmo causar um trauma, vai causar uma raiz de medo, uma raiz de insegurança e vai causar essas ruminações. Por isso que a gente trabalha isso na terapia, para devolvendo essas sementes que não são suas. Elas cresceram, brotaram, germinaram no seu jardim mental e criaram raízes profundas. E para tirar, é igualzinho a tiririca, você quebra as pontinhas que estão aparecendo no consciente, mas as raízes estão lá no inconsciente, então a gente tem que buscar lá nesse inconsciente, trazendo à tona e puxando com cuidado essas raízes para tirar num todo e a pessoa passar a se pertencer. Tenha confiança, Jonas, você está indo muito bem. Logo, isso não vai mais fazer parte da sua vida. O seu jardim já está ficando devidamente peneirado. Nós estamos tirando essas raízes podres, a gente fala que são as raízes podres educacionais, filhas de uma ignorância, filhas de uma era de obscuridade mesmo. Hoje nós temos mais luz e mais esperança. Confie, você está indo lá, você está firme na terapia, você vai conseguir sim, fique em paz, tá certo? Estamos lutando para ressignificar essas raízes. É bom, né? É bom isso. E é bom que você fez essa pergunta, e é bom que você falou, até por causa da Daisy, que está ali, fazia tempo que ela não entrava, porque ela, às vezes ela acha que mulheres são mais inseguras, ou que filhos não sofrem consequências, né? Ela sofre tanto consequências de uma educação dentro da ignorância também, mas será que é só eu? Será que é só eu que vejo assim, ó, bem mais jovem? E também a mesma situação. Então, acho que fica um bom exemplo ali. Deixa eu confortar ele, Sônia. Deixa eu confortar ele. Eu sei as raízes de todos os meus problemas e não consigo resolver. Então. Porque ela é uma fujona da terapia, viu, Jonas? Ela é uma fujona da terapia. Então, às vezes a gente fica assim, de onde vem? Não. Quem sabe de onde vem também é difícil. Então, acho que é até mais difícil, né? Sei lá. Todo mundo tem uma história, né? Não tem jeito de fugir disso aí. Não tem. Todo mundo tem a sua história e todo mundo sabe onde que tem que tirar e como que tem que tirar. Isso é muito importante. Onde o bicho pega, né? Onde o bicho pega, né? Mais algumas perguntas? Ah lá, o Léo tá fazendo que vai fazer pergunta. O Léo ainda não pode, ele só pode mamar, né? Pergunta, tem pergunta, Célia? Não? Carlos, pode falar. Bom, antes de mais nada, eu entrei atrasado na live, com certeza perdi coisas importantes, mas vamos lá. Sônia, quais as principais causas das doenças psicossomáticas? O que você considera mais relevante? E você pode citar um exemplo, por favor? Das doenças psicossomáticas, as principais causas? Isso, exatamente.
As principais causas vêm da rejeição, da insegurança, do medo, dos maus tratos, dos traumas. Essa convivência que nós temos uns com os outros, onde nós somos atropelados, somos empurrados do palco da nossa vida, onde a outra pessoa controla as nossas ações e por um motivo ou por outro nós deixamos. Também vem como raiz a ignorância aqui de ignorar, pelo amor de Deus, né? De ignorar ações saudáveis, onde nós tínhamos uma educação mais pautada pelo grito e a boa cintada do que pela explicação. Então, nós carregamos esses medos e essas inseguranças e vamos, o Freud chama de corpo anatômico ou corpo simbólico. Nós transferimos essas dores para o nosso inconsciente e para esse corpo simbólico. Esse corpo simbólico, o físico vai absorver da psique, vai absorver dessa dor da nossa mente. E nós vamos trazer, então, para o nosso corpo doenças, sintomas de doenças sérias e graves. E hoje a ciência já nos diz que a grande causa das doenças emocionais, grande parte dela está relacionado às questões emocionais, traumas emocionais, situações emocionais. Nós vamos psicossomar qualquer coisa. Se você não falou, Lacan tem uma coisa muito legal. Lacan diz assim que as doenças são as palavras não ditas. Eu gosto muito dessa frase de Lacan, porque muitas vezes a gente engole a fala do outro porque a gente tem medo de mandar a pessoa parar, calar a boca ou retirar o que falou ou se afastar da pessoa. A gente vai absorvendo aquilo da pessoa porque a gente tem medo. Então a gente não coloca isso, a gente não mostra isso para o outro, a gente não se defende. Ou se defende num ataque. Então, as palavras não ditas vai causar doenças, elas causarão doenças em nós. Então, as doenças psicossomáticas vêm do confronto entre a opinião do outro e a nossa opinião. E o nosso silêncio de não conseguir se defender por medo, insegurança ou outras situações. Entendeu? Uhum. Sim. Desde quer perguntar alguma coisa, querida? Eu estou aqui meditando em tudo que vocês estão falando. É muito difícil a gente. Eu já tinha prometido que não ia falar, mas é muito difícil, mas acaba saindo, né? Uhum. Como que a gente vai rebater ou ficar? Tem uma hora que você chega a ficar no silêncio mesmo, porque são tantas palavras malditas, né? Assim, que você ouve, recebe, que você acaba ficando no silêncio, porque eu tô falando você, mas eu tô falando sobre mim. Que tem hora que eu acho que eu tenho que ficar quieta mesmo. Pra que eu vou falar? Porque não vai fazer efeito, ainda vou tomar mais uma cacetada, né? Então, é muito difícil lidar com esse silêncio que tem que ficar lá, quietinho, escondidinho. Calar diante daquilo que o outro fala e não absorver, tudo bem. Quando nós calamos, mas absorvemos, tudo ruim. Porque se nós calamos, mas absorvemos o que o outro está dizendo, nós vamos ficar doentes. São as palavras não ditas. Muitas vezes nós não podemos falar o que queríamos falar para um pai idoso, para uma mãe idosa. O mais fácil ali é dar razão. Você está certo, é isso mesmo, fica em paz, fique tranquilo. Só que você não absorve o que eles estão dizendo. Todo mundo que, se você envelheceu, você vai perder a autonomia. Então, os nossos pais perdem a autonomia, eles perdem o senso crítico, eles falam o que passar na cabeça deles, eles falam. Se nós absorvermos, porque
o fato deles serem nossos pais não significa que eles têm que nos amar. E nós temos uma crença de que pelo fato de ser nossos pais, eles têm que nos amar. E o fato deles serem nossos filhos, idem, não significa que eles têm que nos amar. Não tem, não. E os nossos pais também não, porque cada um tem os seus direitos de escolha. E, mas a lei de Deus, a lei não sei o que, não sei o que lá. Olha, não importa. Você acredita em Deus? E Deus proverá no futuro? Ele vai resolver isso lá com Deus, não é com você. Se ele teve você como filho e não te amou, ele vai resolver lá com a consciência dele, não é com você. Agora, você transformar a sua vida, estou falando você no sentido de nós transformarmos a nossa vida num amargor, porque o pai não ama, porque a mãe não ama, porque o irmão não tem afinidade, coisa parecida. Isso vai ser muito difícil de nós vivermos bem. Isso vai envenenar a nossa mente. É difícil fazer essa escolha. Passei muito tempo sofrendo, muito tempo questionando, muito tempo querendo ser amada pelos meus pais. Eu queria que eles me amassem da mesma maneira que eles amam a minha irmã. Até que um dia eu falei, putz, grilo, eles não têm a obrigação alguma de fazer isso, eles têm afinidade com ela e não comigo. E a partir desse momento foi o meu momento de libertação. Então eu não preciso que eles me amem. Eu não preciso disso hoje. Mas eu não vou dizer para você que lá no passado eu senti que eu sofri. Lá no passado eu sofri e senti. Hoje, tranquilo, em paz, me divirto, dou risada, visito, cumpro a minha obrigação de filho com bom senso, filho com responsabilidade ética e moral, e tudo bem, tá tudo em paz. Então, quando a gente se assume dessa maneira, a vida fica melhor e fica mais leve, fica mais tranquila. O fato disso ter acontecido comigo, impede eles de falar algumas coisas assim, que você fala, meu Jesus, tem misericórdia? Não! Eles continuam falando do mesmo jeito, a única coisa é que eu não absorvo. Isso é contigo, eu digo. Isso é contigo, não é comigo. E aí vai me chamar de Jaguara. Minha mãe sempre vai me chamar de Jaguara. Isso quando não me chama de Jaguara, correndo atrás do rabo. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. O que ela quer dizer com isso? Eu não te entendo. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que não compreende o porquê que eu vivo do meu jeito. Eu não posso querer que ela compreenda. Eu fiz as escolhas, então eu me pertenço. Quando eu me pertenço, eu não vou permitir que o outro entre no meu jardim. Entra no meu jardim quem eu quero. E como eu quero. E se entrar no meu jardim e começar a plantar diferente do que eu estou plantando, eu vou pôr para fora do meu jardim. Você não serve. E a gente não corta a pessoa, a gente vai desligando da pessoa, a gente vai deixando de entrar em contato. É natural da vida. Tem pessoas que fazem parte da nossa vida para o resto de toda a nossa vida. Amém, como diz um amigo nosso. E tem outras pessoas que é por tempo, que é por temporada, é por um período. Então é isso que nós precisamos compreender. Meu querido Antônio, quer comentar alguma coisa? Meu professor amigo, saudade de você aqui na live. Você ouviu um pedaço, fale alguma coisa para nós. Né? Muito já foi dito, né? E o tempo se prolonga. Mas as causas de tudo que nós somos, os conflitos, dos medos que nos paralisam, né? Porque o medo paralisa, né? Ele nos deixa sem ação e sem reação. Essas causas estão muito além do que nós podemos supor e pegar ao alcance da mão. É preciso, como a Sônia disse, fazer um mergulho profundo em nós mesmos, nos nossos relacionamentos familiares, de amores, de amigos, de escolhas,
de entendimento das coisas. E sim, muito daquilo que nos deixa instáveis, como emocionalmente, mesmo psicologicamente, nos tempos de agora, já idosos, vamos dizer assim, tem as suas raízes lá atrás, onde nós não tínhamos nenhuma ideia, quanto menos o controle daquilo que estava nos machucando, sem nós nos darmos conta. Não sabíamos que estávamos sendo feridos, traumatizados, e esse trauma vai se revelar no futuro em situações muito semelhantes. Portanto, diante de tudo que a Sônia colocou, que são pontos muito preciosos, a nossa tendência é querer abarcar tudo isso e levar de uma forma plena para encontrarmos alegria e prazer de viver, mas não sabemos que não é possível. Então, o que cabe a nós? Pegarmos esse conhecimento, olhar para nós e dizer assim, disso tudo que foi colocado, o que é mais fácil para eu praticar? O que eu posso colocar no meu dia a dia? É o não responder? É, como a Marta mesma disse, entender que aquela pessoa é daquela forma e manter a si mesmo, respeitando a si mesmo. Olha, não vou porque eu não gosto do lugar, não vou porque eu não tenho dinheiro. Isso é começar a curar as próprias feridas, quando nós começamos a marcar posição. E esse posicionamento é um posicionamento tranquilo, sereno, algo que eu determino em mim. Como a Sônia disse, eu deixo entrar aqueles que eu acho que devem entrar. E quando entram e ao longo do tempo não atendem aquilo que eu esperava, eu simplesmente vou deixando sem regar, né? Eu vou deixando que morra por si. Bem, resumindo, nós somos um universo de emoções, né? E traumas, e dúvidas, e incertezas. E, ao mesmo tempo, convivemos com um universo de muitas emoções que são as demais. É olhar para nós e pensar assim, o que é que eu posso fazer para me tornar melhor? Não o outro, mas a mim mesmo. E o primeiro passo é descobrir aquilo que nos paralisa, aquilo que nos congela. E aí sim, nós começamos a aquecer a nós mesmos e saímos da paralisia, do medo, do trauma, da insegurança, da incerteza, do desamor, né, que é o mais comum. É isso, pequeno. É isso, meu querido. É isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom dia dos namorados, bom dia dos amigos, bom dia dos familiares. Bom fim de semana. Quem gosta de jogo, assista jogo. Quem não goste, não assista jogo. E um bom fim de semana feliz para todos. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades.
Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.